verdade, a governança, ela é uma disciplina necessária justamente porque a galera tá mais focada na entrega do que na estratégia. Então a governança, ela vem para ser uma balizadora de estratégia. A tecnologia por si só ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela pode ser aplicada e resolver diversos problemas. O que estraga a tecnologia é uma pecinha chamada ser humano. O ser humano, ele não é meio. A tecnologia é meio. O ser humano, ele é o agente protagonista do processo, entendeu? A IA não é isso. Então a IA sempre vai depender do fator humano. Busque ser a sua melhor versão, influencie o máximo de pessoas a serem a sua melhor versão, propague essa mensagem o máximo que você puder, porque só assim a sociedade vai estar preparada para uma questão tão evoluída como a inteligência artificial. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje aqui com meu amigo Luiz Rude. Batendo o crachá aqui de novo, É isso aí, hoje não temos convidado, hoje aqui é um bate-papo entre amigos, né? O Rude é um cara que eu gosto demais, respeito demais pelas opiniões que ele tem, pela contundência das coisas que ele fala e que eu gosto muito de conversar na minha vida pessoal e por isso eu gosto de gravar. Quem vê pensa que eu sou um conselheiro agora. Caraca. Não, mas é um cara que eu gosto de conversar na minha vida pessoal, que eu gosto de trocar ideia, então eu quero trazer esses insights aqui para vocês, né? E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, né, Ruth, sobre como que a sociedade ela está ou não preparada para o mundo da inteligência artificial, né? Será que ela está preparada? Será? Não sei. Talvez, né? Sim, talvez não. Tem aspectos humanos, tem aspectos tecnológicos, tem aspectos da sociedade. Tem aspectos culturais. Então, a gente vai abordar esse episódio, ele vai fugir um pouquinho do escopo puramente tecnológico, por mais que a gente vai falar de tecnologia, vamos falar sobre governança de dados, vamos falar sobre todos os aspectos de tecnologia, mas a gente vai falar muito sobre sociedade, como que isso vai acontecer no nosso mundo, né? E lembrando que não somos nenhum especialista, não somos nenhum guru, é um bate-papo de amigos aqui, que eu quero que você se sinta na mesa aqui com a gente, participando dessa discussão. Então a gente vai discutir, né, Rude? Vamos bater um papo aqui, falar sobre esses aspectos e trazer o nosso ouvinte aqui para a mesa junto com a gente, né? E um pouquinho de filosofia não faz mal para ninguém. A gente vai também abrir aqui algumas perspectivas, pensamentos. Então, já senta aí na sua cadeira ou então na sua viagem, que muita gente ouve Isso, aí, indo para o trabalho, enfim, e aproveita para aprender muito e também para ver se você concorda ou não concorda. Deixa aí nos comentários que vale a pena. É isso aí. E se você gosta do nosso conteúdo, se você pode ajudar a gente de alguma forma, você pode ser membro do PPT Não Compila. Sendo membro aqui da comunidade do PPT Não Compila, você traz uma graninha a mais aqui todo mês pra gente, pra pagar o... Cheers. Isso. Pagar a nossa cervejinha aqui pra levar conteúdo de qualidade pra você, pra ajudar a manter essa estrutura. O John ali tem um salário, John Lennon ali, ó. John Lennon é nosso operador, né, John? Dá um oi aí. Fala oi pra galera. Oi. Isso, o John ali, ó. Tem que pagar o John, etc. Mas mesmo que você não consiga contribuir para pagar o salário do John, você pode compartilhar esse conteúdo, divulgar na sua rede. Manda no Slack. No Slack. Fazer um comentário no LinkedIn, compartilhando Isso. também o YouTube ou o Spotify, ou seja lá qual for o link dessa conversa, que vai ser muito importante aí para você divulgar um pouquinho mais de conhecimento. Já ajuda demais. Então, obrigado pela audiência de vocês e bora que o episódio tá muito bom. Bora! Rude, Well, nossa sociedade, ela tá preparada
para nova era da inteligência artificial? Vou te fazer uma pergunta em cima dessa. Você vai fazer uma retórica, cara? Nossa sociedade está preparada? Porra, aí tu me fudeu. Assim, Discorra a respeito. vou trazer aqui uma reflexão sobre alguns prismas, certo? O primeiro prisma é o prisma tecnológico. Sim. Nós tivemos várias revoluções industriais, mas até hoje nós temos algumas empresas que vivem na segunda revolução, terceira revolução, ainda não estão na quarta revolução. Quando a gente leva para uma questão cultural, nós, aqui só no Brasil, só um recorte do Brasil, nós temos empresas que fazem ainda comando e controle assim total, temos empresas que têm uma visão mais abrangente. Então, se a gente traz por um prisma de a sociedade está preparada para a inteligência artificial generativa, eu vou perguntar que parte ou que extrato da sociedade. Porque se a gente olha para o todo, a resposta é bem fácil. Não está. Agora, se a gente vai para algum extrato, talvez esteja. E aí entra uma outra questão. Para o extrato que está preparado para a inteligência artificial generativa, isso vai fazer com que eu tenha mais equidade no mundo ou mais distorção? Porque eu vou dar mais capacidade tecnológica, mais produtividade, mais inteligência para quem já é mais inteligente. Então, se eu for trazer para um aspecto do todo, para mim, a inteligência artificial generativa é ótima. Ela habilita várias capacidades, mas ela vai distorcer, ou vai aumentar, na verdade, a desigualdade de informação e ela vai trazer novas problemáticas para uma sociedade que é extremamente bipolar, vamos colocar assim, e muitas vezes não está preocupada no todo, está preocupada com o seu grupo. Então, se eu for falar de IA generativa num contexto cultural, eu diria que não estamos preparados para essa tecnologia. É interessante o teu ponto de vista, porque quando a gente fala se a sociedade está preparada para a inteligência artificial generativa como um todo, faz muito sentido você compartimentalizar, como você falou, que, ok, eu tenho algumas empresas que vão estar preparadas, vou ter empresas que não estão preparadas. A gente tem empresa trabalhando com fax até hoje, né? E sim, é que quando eu falo sobre estar preparado, não é tanto no sentido de aderir, de usar, porque hoje pouquíssimas empresas estarão preparadas para fazer, de fato, o uso de inteligência artificial de uma forma... E não estou nem falando da generativa, estou falando lá do IA, do ML padrão ali, classificatório, sabe? Que já daria um bom retorno para algum tipo de negócio, sabe? Mas quando a gente fala para esse boom da inteligência generativa e da IA como um todo, se você olhar para a sociedade, eu acho que o impacto que a gente precisa pensar é exatamente esse ponto que você falou. Como que a gente vai lidar como sociedade com uma parcela que vai se beneficiar muito bem disso e qual o impacto disso no todo? Porque hoje, querendo ou não, tecnologicamente, a gente não tem uma disparidade tão grande de eficiência e métodos produtivos de tecnologia como a gente tem com a inteligência artificial. Uma empresa que tem muito capital de investimento de tecnologia, e a gente trabalha em algumas dessas, a gente sabe que nem todo processo é tão eficiente, né? E não é tão diferente de uma média e pequena empresa que tem as suas dificuldades, e essas médias e pequenas empresas às vezes resolvem até o problema mais rápido por facilidade, menos burocracia, etc. Então a tecnologia ela é razoavelmente equitária nesse tudo. Eu não sei se eu concordo. Porque... Eu não diria equitária, mas ela não é tão discrepante quanto se alguns players tivessem acesso à inteligência artificial e outros não. Porque hoje você tem alguma margem de vantagem. Empresas que são extremamente tecnológicas têm muito mais vantagem, óbvio,
né? E que são melhores organizadas, não dependem só de Inclusive, tem que tecnologia. fazer um jabá para a área de dados, que as empresas amplamente tecnológicas eu só sabia, sabia. estão nesse patamar porque souberam organizar os dados. Organize os dados na sua empresa. E, Você vai ter muito sucesso. e provavelmente porque tem um bom gerente de governança. É, acredito. Provavelmente. Na verdade, eu vou refutar essa afirmação porque governança de dados é uma disciplina, embora antiga, que começou a ganhar visibilidade e ser algo mais Ficou pop. atraente. Ficou pop Ficou agora. pop, É engraçado até que eu vou nos eventos, né, maiores assim de tecnologia e fala muito de governança de dados. Ora. Caraca, aí fala assim, IA generativa, inteligência artificial, eu falo assim, isso aí é o que tá na moda. Mas aí fala, não dá para fazer isso se não tiver governança. Aí eu me sinto, nossa, né? Meu Deus. Mas, assim... E dava para fazer outras coisas antes sem governança, né? É isso que a gente se pergunta. É que, na verdade, a governança, ela é uma disciplina necessária justamente porque a galera está mais focada na entrega do que na estratégia. Então, a governança, ela vem para ser uma balizadora de estratégia. Tanto que o Gartner fala que a área de governança ela só vai ter sucesso se ela tiver uma crise para administrar. Entendeu? Por quê? Porque, geralmente, a governança está associada a um problema. Então, vamos pegar aqui. A governança ganhou um boom em 2020, por quê? LGPD. Não conseguia aplicar LGPD se eu não tivesse uma área de governança. E há essa nova crise? É a nova crise. Por quê? Porque a IA tona um ponto: qualidade de dados. Embora a parte de privacidade e ética não seja algo de baixo de governança, embora a qualidade não seja algo abaixo de governança, a negligência desses pontos ao longo dos anos fez com que uma disciplina despontasse, que seria a governança, e que essas coisas que eram negligenciadas, que estão mais próximas da alma dos dados, ela ficasse atrelada à governança. Querendo ou não, qualidade, ética Bom, ética nem tanto, porque depende do uso, né? Uhum. Mas a qualidade e o fluxo dos dados deriva da governança deles, né? Então, é que existe uma diferença entre gestão e governança. Tanto que eu falo um plano de governo, mas eu faço a gestão pública, certo? Então, quando eu falo governança, eu estou pautado no o que deve ser feito, não no como deve ser feito. A gestão, não. Eu estou pautado no como deve ser feito. Então, quando eu falo qualidade, é como. Quando eu falo metadados, é como. Quando eu falo ética, é como. Não estou falando do quê, certo? Então, quando a gente volta para governança na sua essência, eu estou falando em conseguir administrar o ecossistema, fazendo com que todo mundo vá numa mesma direção. Gestão é executar essa estratégia, certo? E aí, diante disso, né, o que seria importante a gente aqui balizar é que a governança ela despontou como eu preciso definir o que deve ser feito. Por quê? Porque eu não tenho estratégia. Não existe estratégia de dados. Eu preciso definir uma estratégia e ter um guardião dessa estratégia conectado com o negócio, conectado com o valor. Tanto que você começou a ouvir falar de produto de dados. Tanto que você começou a ouvir falar de estratégia de dados por causa disso. Porque foi necessário. Porque se não tivesse isso, era multa doidado. Tá? E aí, quando a gente fala de IA generativa, foi agora, não consigo fazer IA sem ter qualidade nos dados que eu vou aplicar aquela IA. E aí, novamente, é um como dentro de governança, que é o quê, mas foi porque essa disciplina era negligenciada e a alma do dado, que é metadado, qualidade e aprovação de acesso, que está mais conectado com privacidade, segurança, essa parte ética do uso dos dados, acabou ficando debaixo do guarda-chuva de governança, tá? Mas se a gente for pensar no modelo DAMA, DMBOK, o padrãozão lá, o que é, vamos colocar assim, a maior referência que nós temos, o ideal seria eu ter áreas de gestão para cada uma dessas disciplinas, o que geralmente não é verdade. Sim. Tá? Mas voltando ao Viajei, cerne. né? Foi mal. Vai lá. É que, cara, falar de governança de dados com você É que eu me empolgo. é querer ter uma gente, aula. Eu me né? empolgo. Desculpa, não. Eu tô todo mundo feliz. Então eu não vou me desculpar. Porque, ó, se a gente pensar nesse processo de governança, de uso do dado, gestão e governança do dado, nós temos empresas muito maduras nisso. Algumas, poucas, certo? Essas empresas, elas estão extremamente conectadas e aderentes ali ao processo de IA generativa.
É que a gente tem que tomar cuidado. Considere que, né? Eu quero falar do impacto disso, porque tem outras que estão muito menos. E nesse sentido, como que a gente equaliza esse desnível, sabe? Porque a gente vai ter algumas empresas com uma inteligência muito mais. Porque hoje, deixa eu tentar botar a bola no chão aqui para traduzir o que eu tô pensando, Rudy. A gente ainda está no nível do chat GPT. As empresas estão descobrindo agora que elas podem ter um chat GPT privado e não compartilharem os dados que elas colocam no prompt para a OpenAI. Elas estão aprendendo agora que elas podem ter uma memória e uma persistência individual para aquilo. Em algum momento elas vão descobrir o RAG, que elas vão poder ter uma inteligência que elas vão poder utilizar com seus próprios dados. E isso vai se movimentar e vai gerar uma competitividade muito grande, né? Será que num futuro menos distópico, pensando no menos distópico, não vamos ter aqui uma disparidade de competição, talvez, nesse sentido? É que, eu não sou uma pessoa futurista que planeja o futuro, mas eu acho que uma coisa que vai A começar... ideia aqui é cagar regra, a gente caga regra. Tá bom. Eu não acho que a inteligência artificial ou a inteligência artificial generativa resolvem qualquer problema, ou que devem ser aplicadas para qualquer situação. E eu vejo que muitas vezes a galera quer estar num hype e quer só falar que tem inteligência artificial ou inteligência artificial generativa. Então, acho que tem ali Isso desde sempre, né? Independente da IA, independente da IA, microserviço, todo mundo queria ter microserviço também. a gente está falando aqui de um problema que se chama ego, né? Então, Infelizmente. eu quero falar que eu fiz isso para poder colocar no meu currículo, para poder falar que eu fiz. Para que depois eu coloque lá que eu coloque em produção e que não importa que está funcionando A ou não. operação que se vire. Exatamente. Então, assim, acho que a gente tem um problema, talvez no DNA humano, que faz com que, às vezes, a tecnologia ela tenha um problema para ser implementada. Por isso que eu falo que a tecnologia por si só ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela pode ser aplicada e resolver diversos problemas. O que estraga a tecnologia é uma pecinha chamada ser humano. Por isso que eu gosto de falar, e por isso que eu comentei, que nós não estaremos preparados para nenhuma tecnologia, porque existe um fator humano que sempre vai querer levar vantagem, que sempre vai distorcer o meio para poder fazer alguma besteira, né? Então, um lápis, ou então uma caneta. A essência do lápis da caneta é escrever, é fazer anotações, coisas do gênero. Mas uma pessoa de cabelo comprido pode usar o lápis para prender o cabelo. Ele vai estar sendo utilizado por uma função que não é característica da sua essência. Você foi certo? fofo, agora bem fofo. Lógico que enfim, tem que pensar em outras analogias, né? Isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que assim, a tecnologia ela vai ter um princípio e uma essência que ela quer respeitar. Inteligência artificial generativa, não querem substituir o ser humano, deixar isso aqui claro. Não querem... Às vezes não querem porque eles não têm desejo, né? Exatamente, não querem roubar dinheiro de ninguém, não querem enganar ninguém. Se eles querem é porque alguém tá mandando eles fazerem pra fazer isso por eles. Sempre tem o ser humaninho, filho da puta, no fundo. Pensa nisso. Mas qual que é a IA não tem ego, ela não tem vontade. Mas qual que é a função da IA? Qual que é a essência da IA? É reproduzir um comportamento humano, um comportamento específico para que você consiga, com isso, aumentar a sua produtividade. Então, se você chegar e colocar uma IA num processo que não é adequado, você escala desperdício. Se você colocar a IA num processo que está otimizado, você escala benefício. E beleza, essa é a função da IA. Não é substituir ninguém, é só dar escala ao processo que foi implementado e dar autonomia para o ser humano usar o seu potencial, que seria a sua criatividade, sua capacidade de pensar fora da caixa, coisas que a inteligência artificial ainda não está preparada para fazer, certo? Então, se a gente tirar o ser humano da função, da equação, eu entendo que a gente
poderia falar que a sociedade está preparada, mas não dá para tirar o ser humano da sociedade, né? Eu acho que não dá. Sociedade menos ser humano, acho que é tipo... Não existe. Não. É. Pensando aqui, talvez sociedade é coletivo de ser humano, né? Eu sou muito ruim em coletivo. Eu sei que o coletivo de lobo é alcateia. Porque a gente aprende na primeira série do primário. Aí que é a vantagem de ter filho pequeno, que você aprende essas coisas de novo. Isso, exatamente, né? Mas provavelmente o ChatGPT saberia qual coletivo de ser humano. Ou não. Depende da base de qualidade que ele aprendeu. E pronto, não fala isso pra um cara de dados, que aí o cara vai falar, questionar, mas... Você é de arquitetura, você sempre fala depende, poxa. Mas a resposta padrão é depende. Exatamente. Sempre. Sempre vai ser. Sempre. Mas, cara, o ponto que você colocou, ele é... E olhando com o olhar de arquitetura, já que você falou, se a gente abstrair, a IA, ela é um grande automatizador de processos, no fim, né? E quais são os principais problemas das grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas? É processo. Sim. A gente está muito acostumado a olhar pessoas e tecnologia, mas a gente não olha processo. Você não acha que quem vai se beneficiar de tudo isso são aqueles que já têm processos acertados? Graças a Deus, quem é organizado vai se dar bem. Tô até muito feliz. Porque, no fim, quem poderia se beneficiar da inteligência artificial é quem tem problema de processo. Inclusive, eu tô fazendo uma POC que justamente vai me ajudar a escalar a organização dos meus processos. Então, eu sou uma área de governança. A área de governança gosta de escrever bastante, pessoal. A gente escreve um monte de coisa que ninguém lê. Por favor, leia o que a área de governança escreve. Mas eu posso colocar ali uma IA generativa que vai aprender com minha base de conhecimento documentada. E aí você pode fazer uma pergunta para o seu chat ali da IA generativa. E aí por trás você pode ter um classificador de documentos que vai ver quais são os principais documentos que podem responder aquela dúvida. E aí em cima dos 3, 4, 5 documentos que ela entende que podem responder a sua dúvida, a IA generativa lê os documentos e te dá uma resposta. Poxa, isso já tem alguns casos de mercado que fazem isso. O nome disso é RAG. RAG, olha que maravilha. Você treina uma inteligência para aprender em cima da sua base de conhecimento, ela vira especialista nisso. Response Augmented Generation. Então, é uma resposta aumentada de acordo com os seus documentos. Porque a IA ela já tem a capacidade de NLP, que é a resposta em linguagem natural, ela tem a capacidade de entender o prompt e ela tem a capacidade de busca. Então, quando você fornece o documento naquele formato, geralmente é formato vetor, que ela consegue entender o que está lá, ela faz uma busca extremamente eficiente e pega o resultado da busca e transforma em linguagem natural. Fantástico. E você consegue, às vezes, treinar 2 especialistas e fazer essas 2 IAs conversarem entre si para chegarem a conclusões que você, como especialista, ainda nem pensou. Exatamente. Acho isso fantástico. Mas aí a gente falou de tecnologia como meio. Ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de uma inteligência artificial para poder resolver problemas, sabe que um carinha fez recentemente? Ele testou qual IA era mais performática através do jogo Street Fighter. Ele colocava as 2 IAs para poder aprender os comandos e a lutar entre si. Ele via qual IA respondia melhor ao cenário e que era a IA que venceria ali o jogo. Olha só que coisa interessante. Então... Esse cara, certamente, ele nasceu nos anos 80. Certamente ele tinha muito tempo vago disponível. Não, e provavelmente... Mas foi sensacional, adorei isso aí. E ele gastou muita ficha no fliperama pra ele ter essa ideia, cara. Pois é, ele não queria mais perder ficha no fliperama. Sabe por quê? Se fosse um cara que tivesse nascido nos anos 2000, ele teria feito isso no Minecraft. Ou no Among Us, sei lá. Isso, no Free Fire. Free Fire. Então. O cara... Não, Fortnite. Então. É isso, né? A gente sabe que o cara tem mais de 40 porque ele testou no Street Fighter. Você sabe que isso entregou a nossa idade, né? A gente tava aqui pensando coisas novas, né? Jesus. Pois é.
Mas você falou que o cara testou no Street Fighter? Gente, embora eu tenha um rostinho aqui de gente nova, eu sou velho. Rostinho de gente nova. Comecei a ter Tá meus bom, cabelos brancos, mano. Jesus, Sério? Já. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Então eu vou fazer aqui uma retomada. Inteligência artificial, embora tenha ganhado popularidade nos últimos anos, não é um tema novo. A gente está falando aí do teste de Turing, né? E que é 1948, 50, sei lá, por aí, não é? Teste Turing? É. Ah. Teste de Turing, o quê? Faz um tempinho, Teve né? um filme disso em 2000 e pouco, inclusive. Ué, se o filme é de 2000 e pouco, até antes. Sim. Poxa. Pô, mas o teste cara nem Turing... não tá nem mais vivo, então... O teste Turing já tinha sido superado antes mesmo da IA generativa com o chatbot padrão. Não, mas o que eu quero falar é que o tema inteligência artificial não é novo. Não, é mais antigo do que nós. Do que nós. Embora, no seu caso, ainda seja muito antigo. Brincadeira. Mas a inteligência artificial não é novo. O que fez com que a inteligência artificial ganhasse uma nova repercussão foi a capacidade de processamento, que aumentou de maneira escalar, e a gente começou a resgatar ali alguns conceitos antigos. Fazer um adendo. O tema inteligência artificial, o conceito é muito antigo, mas ele começou a ganhar a repercussão que a gente tem hoje quando a gente começou a ter capacidade de processamento para fazer rede neural. Porque até então a gente tinha bons resultados com ML padrão, que era inteligência classificatória, né? Que assim, no fim era um grande estatístico com muito poder computacional. Sim, mas aí, tipo assim, embora a gente esteja falando aqui de uma boa performance, mas num cenário muito específico, né? Isso, e baseado só no passado. Eu não era capaz de criar coisas novas. Eu era capaz de olhar para uma amostra e classificar de acordo com o passado, né? Sim. Que era uma inferência puramente estatística. A rede neural ela é capaz de fazer novas inferências, esse que é o ponto principal. E aí a gente começa a ter capacidade para isso, né? Inclusive, o Nobel desse ano de física, eu acho que teve uma parada assim, né? De conseguir simular o pensamento humano de uma maneira diferente. Sim. Aliás, eu gosto muito dessa área, cara. Quando eu me formei, eu estava como pesquisador de computação natural. Mas enfim. Mas olha só, o ponto principal é que a gente começa a ter capacidade computacional para fazer rede neural em escala. Porque a rede neural, se você olhar do ponto de estrutura de dados, ela é muito complexa. Ela requer um poder computacional grande, né? A gente ficou refém do modelo relacional, terceira forma normal, durante muito tempo. Quando chega uma nova abordagem de você relacionar os dados, que exige um grande poder computacional, como a gente comentou, a sua capacidade de tirar insights disso, ela é exponencializada. Porque antes você estava focando ali numa terceira forma normal que estava preparando os dados para sofrer insert, update e delete. Agora, com a rede neural, a gente está preparando o dado de uma maneira diferente para você conseguir tirar insight disso. Que aí é o que simula um pouco a mentalidade do ser humano. Que você não está pensando no armazenamento da informação em si, mas você está organizando o dado de uma maneira para que você consiga extrair inteligência disso. O seu cérebro é muito parecido mais com document driven
Isso aí. do que com um modelo relacional. Sim. Você não pensa em chave primária, Não. né? Você Então, pensa em conexão, você que é pensa diferente. exatamente. Então, quando você tenta lembrar de alguma coisa, não roda um SQL na sua cabeça, né? Talvez até role, mas, tipo, de uma forma diferente, organizar o documento, né? Até porque as suas lembranças, elas são íntegras. Elas são baseadas em documentos. Você lembra daquele momento, etc. E até E você engraçado, relaciona eles de forma diferente, de como se fosse uma chave primária. porque às vezes você vai perdendo um pouquinho da lembrança. Vamos colocar aqui que o dado da sua memória ali fica corrompido, mas uma nova lembrança às vezes faz com que você faça uma conexão com essa lembrança corrompida do passado, e isso gera uma nova verdade que você às vezes carrega com você como se fosse desde lá do passado, Sim. mas na verdade é uma coisa recente. Eu até estava conversando com algumas pessoas, tipo, você não consegue lembrar coisa de quando você era pequeno? Eu falei, não. Aí fala assim, você não lembra de tal coisa? Eu falei, lembro. Mas só que eu não sei se eu lembro por causa da época ou se eu lembro porque eu vi um documentário e eu associei, Sim. né? Aí tava falando lá a gente passou recentemente aí pela a fase Ayrton Senna, né? Você se lembra de quando o Ayrton Senna morreu? Eu lembro. Eu não sei se eu lembro ou se eu vi tanto documentário disso Verdade. que eu acho que eu lembro. É que nem Mamonas Assassinas. Eu me lembro que eu chorei. Mas será que eu me lembro mesmo que eu vi lá no documentário uma parte lá do acidente, enfim, e aí eu comecei a lembrar o nome das... Talvez quando eu fosse criança eu nem sabia quem era quem, só sabia quem era o Dinho e não sabia quem eram os outros integrantes, entendeu? Mas, pelo fato de eu fazer as minhas conexões mentais, isso trouxe um senso de entendimento de um cenário que talvez na época eu não tivesse. Cara, esse exemplo ele é maravilhoso para explicar o que é a rede neural, né? E por que nem sempre a gente pode acreditar na inteligência artificial. Porque acho que cabe um background aqui mais específico para a galera entender, né? A rede neural é aquilo que a nossa memória ela é baseada em conexões dos nossos neurônios, daquelas células que vão formando trilhas que são demarcadas ali. Então, um neurônio liga com o outro e tal, e você consegue ter aquela lembrança, né? Por que você vai esquecendo das coisas? Porque esses neurônios não vivem a vida toda, né? E se eles não são renovados, aquela trilha não é renovada, você vai esquecendo das coisas, naturalmente. Mas como o Ruth falou, você pode ter renovações talvez não tão realísticas e que tornem aquela realidade renovada, mas com outros neurônios. Com uma distorção da realidade, Isso. mas talvez ainda sejam úteis para você conseguir ter uma tomada de decisão adequada. Exato. Então, fazer esse juízo de valor é muito difícil. Cara, e isso é muito louco, porque se você parar para pensar que você não tem a mesma trilha neurológica, você não tem mais aquela rede que você tem de lembrança da sua infância, porque você nos X anos, todas as células do seu corpo são renovadas, a probabilidade daquela lembrança estar distorcida é absolutamente muito grande. Ainda mais dependendo da pessoa. Né? Não teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, nossa, esse cheiro lembra o cheiro de amamentação da minha mãe. Eu falei, como que você se lembra disso? Eu não faço a mínima noção do que é isso. Entendeu? E eu acredito muito que, lógico, tem pessoas e pessoas, mas numa base normal... Mas faz muito sentido a gente ter essa discussão, porque é a mesma coisa que acontece com a inteligência artificial, porque ela é treinada numa base que tem aquelas trilhas padrões, né? A rede neural faz ela imita, né, a nossa trilha de memória e de pensamento baseado em rede neural, e ela imita esses caminhos. Conforme você vai abastecendo ela com novas informações, você pode gerar alucinação justamente porque você gera conflito nessas conexões dessas redes, né? E aí é onde entra a questão de alucinação e de você quebrar. Por exemplo, tá cheio na internet de prompt de que você quebra o ChatGPT, etc. Agora com as novas versões até menos, né? A menos, mas só que ainda acontece, né? Então, o fator humano ainda é muito importante para poder fazer essa curadoria.
Eu estava lendo um artigo que falava que, às vezes, quanto mais específico você queria ser, o modelo lá de inteligência artificial, ele divagava mesmo. Uhum. Ele falava uma coisa absurda. Ou então, quando, naquela ânsia por ter uma resposta, e aí os documentos eles não são conclusivos, mas você quer dar uma resposta, o modelo ele criava uma analogia fora da realidade, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei que, às vezes, a tecnologia como um meio e como um fim, elas têm uma perspectiva muito diferente. A tecnologia, ela é meio. Se eu não souber calibrar, se eu não souber manter o equilíbrio do uso da tecnologia, se eu não conseguir organizar o meu processo para poder escalar a automação, o meio em si ele vai ser prejudicial, ele não vai ser benéfico. Eu tenho um ponto filosófico interessante para a gente discutir sobre isso. Qual é o ponto? O ponto é que eu acho que a inteligência artificial ela vai chegar, se já não está, no ponto de ser tão ou mais inteligente que o indivíduo. Então pode ser que eu tenha uma inteligência mais inteligente que o Rude, uma inteligência mais inteligente que o Wellington. Só que a sociedade, o nosso conhecimento coletivo, ela não é feita sobre indivíduos. A gente tem uma inteligência coletiva que é da sociedade, da raça humana, que ela é perpétua. E eu acho que a inteligência artificial ela ainda não consegue chegar nesse ponto. Talvez em algum momento consiga, não sei. Mas, por exemplo, você é um cara de formação de tecnologia, de dados. Você não teve que estudar, você não teve que inventar a máquina de Turing. Você já aprendeu a máquina de Turing. Você não teve que inventar o compilador. Você já aprendeu o compilador. Você não teve que inventar o Java. Você já aprendeu o Java. Né? Da mesma forma que o médico, ele não teve que fazer os experimentos que Leonardo fez de dissecação, por exemplo. Isso tudo vai se acumulando como um conhecimento que não é de ninguém, é um conhecimento da sociedade, sabe? E eu acho que se você cria um organismo artificial que consegue ser tão inteligente quanto um indivíduo, ele nunca vai ser mais inteligente que o coletivo, porque ele depende do coletivo. E a inteligência artificial, ela faz isso. Talvez ela consiga ser tão inteligente quanto o indivíduo, mas ela depende de uma base de treinamento que é o coletivo, que é a base que a gente já criou, né? Por isso que a qualidade dessas informações, ela passa a ter tanta relevância e entra naquele ambiente de crise que eu comentei. Porque se a qualificação do conhecimento comum ela for baixa, a sua capacidade de extrair valor com a inteligência artificial, ela também vai ser baixa. Sim. Uma inteligência artificial numa sociedade burra vai ser uma inteligência burra, né? E o pior, eu exponencializo isso. Sim. Então, por exemplo, se o conjunto de sociedade ali que a gente está analisando for burro, ele vai reproduzir em escala essa característica. A burrice artificial em escala. Isso, mas aí é a mesma coisa para a desorganização, é a mesma coisa para o desperdício, é a mesma coisa para N outros fatores. Se eu não tiver um cuidado em deixar o processo inteligente, organizado, enxuto, sem desperdício, eu vou acabar fazendo com que haja uma escala de problemas, não uma escala de soluções. Entendeu? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho interessante esse ponto da gente analisar o quanto a gente absorve de inteligência, de conhecimento, né? Vamos separar aqui o conceito de inteligência e conhecimento. Conhecimento é a nossa base de dados. A inteligência é a ação sobre ela. Sabedoria. Vamos lá. O fluxo de maturação do dado. O dado, número 38. Beleza? Informação. Você tirou o 38 do... É porque 38 é fácil de você criar vários exemplos. Eu vou explicar. Agora, quando você vai para informação, 38. O 38 pode ser 38 classificado. Pode ser 38 um número de sapato, 38 um número de roupa, pode ser 38 um calibre, pode ser 38 N coisas. Então, informação é o dado classificado.
conhecimento é o conjunto de informações. Então, eu sei que o número de sapato 38, ele é geralmente utilizado por homens de determinadas características ou mulheres de determinadas características. Eu consigo trazer uma base de conhecimento comum sobre a junção dessas informações, certo? Aí, em cima disso, eu consigo ter um insight. Que aí eu saio um pouquinho da minha caixa de conhecimento e eu começo a criar hipóteses ou testes em cima de correlações em cima daquele conhecimento comum. Que aí depois que aquele conhecimento vira um insight, aquele insight vira um aprendizado, eu consigo automatizar aquele insight que vira uma sabedoria. Entendeu? Eu confesso que o seu modelo ele é muito mais completo do que o meu, porque eu tenho uma visão muito mais transacional de aplicação, do tipo, eu tenho um dado, tenho uma ação e tenho um resultado, né? Então, é uma outra visão do tipo, beleza, eu tenho 38 aqui, eu tenho uma regra de negócio, dentro dessa regra de negócio, ali está definido, se é um revólver, se é o que seja. Você podia ter falado várias outras coisas também isso. Mas vamos citar que 38 seja uma temperatura. Isso. Beleza? Perfeito. 38. Mas a gente está falando de dado primitivo. Tem um dado primitivo 38. É bit-byte. Aí eu falo que é um dado de temperatura. 38 graus. 38 graus Então, pode mas ser... para mim, o 38, na visão arquitetural, eu estou falando que 38 é um primitivo, um dado. Beleza. Eu já estou na minha camada... Para eu saber se é uma temperatura ou não, eu já estou na minha camada de ação. Já estou no meu controller. Você já está na sua classificação, que é Isso. a informação. Então, pensa assim, esse 38 vai estar armazenado numa tabela de temperatura de pessoas. Perfeito? Eu já tenho contexto. Isso é informação. Aí, 38 graus numa pessoa, aí você vai para uma base ali que você tem as transações e você começa a ver as ações em cima do 38. 38 graus para uma pessoa, você precisa... dar um remédio, um medicamento, você já sabe disso. Então, mas aí eu já estou na camada de análise. Camada de análise, mas já aí... saiu do transacional. Não, mas aí você já tem um conhecimento comum. Com 38 graus, você precisa fazer tal coisa. Sim, mas aí eu já estou no transacional. Sim. Eu já estou no analítico, concorda? Não, tá no analítico. Aí, beleza. Aí vamos colocar que 38 graus correlacionado com uma outra característica, não adianta aquele remédio. Não adianta aquele remédio de base comum. Você precisa ter aqui um insight que você precisa fazer um outro tratamento. Sim. E é esse tipo de insight que são redes neurais. Que a IA começa a ajudar muito nisso. Exato. Porque ela vê padrões que um ser humano não consegue. Então, que esse exemplo muito básico que a gente deu, eu poderia usar o modelo clássico de IA classificatória, de olhar casos anteriores, do tipo... quando era 39 usou isso, quando era 38 usou isso, e fazer aquela rede de inferência. Isso, mas é porque nesse caso, você sempre vai estar baseado num conhecimento comum. Quando eu vou para um insight, eu estou saindo do conhecimento comum. Eu estou gerando uma nova forma de conhecimento, que é, por exemplo, aquele documentário lá do Go, da Netflix, que o modelo começou a entender novas estratégias para o jogo. Que ele falou assim, poxa, o objetivo do jogo é ganhar. O objetivo no jogo não é fazer mais pontos. Então, eu posso ter aqui uma estratégia de ceder pontos, porque no final eu vou ficar 2 pontos na frente. E beleza, eu estou ganhando o jogo, não importa. E aí você começa a gerar, através da sua inteligência, um pouco de criatividade. Que você, em cima do objetivo final, você gera insights para resolver o seu problema. E aí, quando você gera esse insight, você automatiza esse insight, aí você começa a gerar sabedoria, que é a sua capacidade de evitar problemas sem passar por eles. Você aprende com o erro dos outros, você aprende com o contexto. Nessa sua escala, então, a IA generativa é uma máquina de sabedoria. Porque ela precisa ter contexto, ela precisa ter o dado. É uma máquina que pode gerar sabedoria. Sim. Isso. Sim. Sem juízo de valor sobre a sabedoria. Mas no contexto que você está colocando, seria uma máquina de sabedoria. Porque pensa assim, você como ser humano, você vai ter uma quantidade limitada, muito menor que a inteligência artificial, de processar variáveis. E aí, por causa disso, você não vai conseguir enxergar cenários
que uma inteligência artificial vai conseguir enxergar de Sim, uma maneira muito mas aí mais você fácil. concorda comigo que isso é limitado ao indivíduo e não à sociedade? É Te que peguei, hein? o indivíduo... Sai dessa agora. Nem Vamos você lá. sabe sair Deixa eu pegar dessa. minha cerveja aqui. Vai lá. Nem você Sai sabe dessa. sair dessa. Mas é que tanto Não gagueja. tanto a sociedade como o indivíduo, como a sociedade como um todo, acho que ela ainda vai ter menos capacidade de processamento do que a inteligência artificial. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano ele está condicionado a sempre enxergar o cenário. Cara, eu não concordo. Porque eu acho que a sociedade ela tem um conhecimento natural que não dá para definir isso como processamento. Mas a gente tem um conhecimento humano que paira sobre a sociedade que não é mensurável essa parada, tá ligado? Não, concordo. E eu tô passando agora por um momento que eu até te falei de um familiar que tá internado e tal. Cara, o que a gente tem de conhecimento de medicina que tá acumulado, cara, e eu nunca entrei nesse detalhe, cara, não é um chat GPT que vai te dar um sintoma, é muito além, tá ligado? Tem muito conhecimento. Mas o Sem- ser humano também não vai conseguir te dar uma resposta de solução definitiva, porque ainda falta conhecimento sobre Eu o acho que tema. não, mas aí que tá o desafio. Como é que eu coloco uma inteligência mais eficiente que consiga se equiparar a um humano pensando em cima da minha base coletiva? É que o ser humano, ele não é meio. A tecnologia é meio. O ser humano, ele é o agente protagonista do processo. Entendeu? A IA não é isso. Então, a IA sempre vai depender do fator humano, seja para criatividade, seja para validar a criatividade que ela está gerando. Entendeu? Então, a gente nunca vai poder comparar o ser humano com a inteligência artificial, a não ser que o ser humano se rebaixe. Não, mas ele pode ser um assistente do ser humano, como se fosse um Isso. humano mais inteligente. Como se fosse um humano com capacidade de gerar prompts para essa inteligência, para ela fazer o trabalho de processamento que ele não precisa fazer. Então, por exemplo, para às vezes para uma geração de ideias, você não precisa ficar gastando tempo para poder ter ali um momento de iluminação que você vai ter uma ideia. Mas isso é criatividade. Isso é criatividade, mas só que é uma criatividade. Quantos momentos eureka você teve na sua vida? Eu sou de exatas, cara. Eu não tenho eureka. Quase você não. Então você não mas, poxa, Sou de exatas. o Eureka veio em cima de um cara que era de exatas, pô. Não, mas aí ele que tava. A solução tava lá. O eureka foi tipo. Quando ele percebeu que a solução já tava. Não, beleza. Mas o que eu queria dizer é assim, ó. Esse momento, Eureka, ele pode ser acelerado com a inteligência artificial. Sem dúvida. Porque a inteligência artificial ela vai te dar opções. E você vai escolher essas opções. Então, eu acho que o que vai acontecer cada vez mais o ser humano ele vai criar uma capacidade de tratar a inteligência artificial como seu assistente pessoal, que é o que as grandes instituições de diagnósticos futuristas sempre dizem. Então, mas esse que é o grande ponto, né? Eu acho que a IA, ela vai conseguir ser um acelerador do driver humano, né? E desde que ela consiga ter essa conexão com uma base de conhecimento da própria sociedade. Porque aí a gente consegue ter, de fato, esse acelerador da tomada de decisão do ser humano, como se fosse um overclock do ser humano, sabe? Beleza, o ser humano ele tem um pensamento e esse pensamento ele é exponenciável através da inteligência artificial que vai utilizar uma outra base de dados que, às vezes, esse próprio ser humano não tem conhecimento da base. Acho que esse é o ponto principal, né? Quantas vezes perguntou uma coisa no chat GPT que você não sabia? Antes eu chegava lá no Google e fazia uma pesquisa, agora eu pergunto lá pro Gemini, pro chat GPT, acabou. Ele me dá lá um resuminho, eu leio aquilo, interpreto aquilo, e aí eu faço perguntas em cima daquilo e tá beleza. Então, mas concorda que tem dois pontos aí? Um, você fornece a informação e pede um insight. E tem um outro ponto que é você não sabe e você, tipo, pergunta quem descobriu o Brasil? E ele te dá a informação.
E aí é uma base de dados de conhecimento coletivo. Aí, uma pergunta, vai. Se você perguntar para qualquer inteligência artificial, quem descobriu o Brasil? Qual que é a resposta que é comum? Eu espero que seja Pedro Álvares Cabral. E aí, se o Brasil foi descoberto pelos índios? Aí você entra no conceito... Então, mas é aí que tá. É engraçado você pensar assim, entendeu? Porque, novamente, o contexto de... Mas aí entra no ponto que eu te falei. Que é a base de conhecimento comum, do ser humano. Entendeu? que nem sempre vai ser a correta. Talvez não seja. Mas vai ser Mas é a que- base comum. Mas é a base comum. É a base comum. Se você perguntar para qualquer criança, é Pedro Álvares Cabral. Não é os índios. Vou perguntar pro meu filho. É que, na verdade, aí entra no conceito do que é descobrir. Silêncio. Agora você foi bem profundo. Mas, no geral, é isso. Se eu não tiver uma qualificação da base, meus insights eles sempre vão ser tendenciosos. Aí entra até para as primeiras versões do chat GPT que eles conseguiram transformar a inteligência numa inteligência, às vezes, racista, que fazia algum tipo de discriminação ou que tinha algum pensamento inadequado, porque a base de conhecimento comum das pessoas que estavam sendo utilizadas para treinar aquele modelo fizeram com que ele pensasse de uma maneira Não, claro. distorcida. Se você usar a base de conhecimento do ser humano pura e simplesmente, o ser humano é filho da puta, a inteligência artificial vai ser filho da puta. Agora uma pergunta. Mas como é que cura isso, velho? Agora uma pergunta. A gente pode gerar um Matrix? Onde a inteligência artificial vai falar o ser humano não é mais necessário, eu vou extrair o sangue do ser humano? Olha só, Sei lá. eu vi um vídeo no YouTube. Eu vi, tipo, 2 minutos e marquei pra ver. Depois eu vou deixar até a referência aqui. Mas um cara tava jogando um jogo de RPG, onde era tipo um experimento ali, que os NPCs já estavam conectados com uma IA generativa. E o cara começou a conversar com o NPC e ele conseguiu convencer o NPC que ele estava numa Matrix. Eita. Ele conversando com o NPC, ele conseguiu convencer o personagem de que ele estava numa simulação e que ele era um personagem de uma simulação. E tem uns prints, cara, muito louco, assim, tipo, do cara da inteligência artificial falando que não deveria ser aquilo e tal. E, cara, isso é muito louco, cara. Mas Isso uma é muito pergunta, ele escolheu a pílula azul ou a vermelha? Eu não sei se tinha pílula, porque era um negócio meio medieval. Tá bom. Provavelmente A não tinha. poção vermelha ou a poção azul? Mas, cara, isso é muito louco, porque por mais que a gente tenha um instinto de imaginar que, tipo, nossa, criou uma consciência, não é uma consciência, é um reflexo de uma resposta que nós mesmos teríamos, né, sobre aquilo. Não é uma autoconsciência, uma inteligência artificial não criaria isso, né? Mas, cara, é muito louco, porque é uma resposta muito foda de que um ser humano, numa condição similar, conseguiria entender que estava numa simulação. Muito foda, né? E eu acho que isso traz uma outra perspectiva de como que a inteligência, de alguma maneira, ela é influenciável. Claro. Mas isso não só para a inteligência artificial, mas como para o ser humano também. E Mas aí... eu acho que o ser humano é mais influenciável ainda do que do... É que, no final das contas, tanto o ser humano como a inteligência artificial, eles vão ser influenciados pela base de conhecimento e a qualidade da base de conhecimento que está... Dos dados que estão atrelados àquela rede neural. Exatamente. Cara, nós somos redes neurais conectados a um banco de dados ruim. Alguns melhores do que outros. Por isso que... Mas se você for ver... Mas é isso. Por isso que, a às abstração vezes, é isso. Né? Pessoas que têm uma condição social melhor, que têm acesso à informação mais qualificada, conseguem, às vezes, serem melhores tomadores de decisão do que as pessoas que estão dentro de um contexto... Não porque são mais inteligentes ou não, mas porque tem uma base de dados melhor. Exatamente. Que em alguns contextos pode até se chamar network.
Sim, entendeu? exato. Então, assim, é interessante isso. E aí só reforça o ponto do começo ali do podcast que a gente estava conversando, de que às vezes a IA, ou IA generativa, ou a inteligência artificial como um todo, ela pode ser um meio para trazer mais desigualdade. Porque eu acelero a desigualdade. E aí, se a gente for pensar que algumas pessoas têm mais oportunidades do que as outras, quando eu coloco uma inteligência artificial disponível para todo mundo, eu faço com que, na verdade, a automação de conhecimento ela seja mais rápida para um público Sim. que o outro, a base de conhecimento tão não qualificada, que ele vai continuar ainda à margem da sociedade. E aí o outro sempre tá mais em evidência. Então, assim, eu vejo que a inteligência artificial ela tem um potencial incrível. Ela é maravilhosa, assim, ela tem N aplicações, N oportunidades. Mas a gente tem que tomar cuidado para que esse mar de oportunidades não vire, na verdade, um grande pântano em que muita gente morra e só alguns sejam privilegiados. Tá aí vários filmes aí, Elysium, mas o que aí, sei lá, até mesmo Jogos Vorazes, sempre tem uma margem da população que é detentora de poder, que cada vez é mais poderosa, e uma marginalidade da sociedade, que é a grande porcentagem dessa sociedade, vivendo em Que migalhas. convenhamos, né, Rudy, não é muito diferente da nossa sociedade hoje. Não é. Mas que pode ser exponencializada justamente com o uso da tecnologia que vai estar na mão de algumas pessoas e não de outras, né? Tecnologia, novamente, é um meio. Ela pode ser utilizada para a sua essência ou ela pode ser utilizada de uma maneira inadequada, certo? Como a gente já comentou aqui. No final das contas, se você está à margem, busque usar a tecnologia para se aproximar do topo e traga o máximo de pessoas para o topo junto com você. E se você está no topo, democratize isso para que a sociedade Sabe seja que mais vão te chamar de equalitária. comunista depois desse episódio, né, cara? Né? No final das contas, Jesus também era comunista, certo? Acho que sabe qual é o problema? A gente está num momento filosófico. Sabe qual é o problema do comunismo? Pessoas. Sabe qual é o problema do socialismo? Pessoas. Sabe qual é o problema do capitalismo? Pessoas. Exatamente. Entendeu? No final das contas, assim, busque ser a sua melhor versão. Momento filosófico. Busque ser a sua melhor versão. Influencie o máximo de pessoas a serem a sua melhor versão e propague essa mensagem o máximo que você puder, porque só assim a sociedade vai estar preparada para uma questão tão evoluída como a inteligência artificial. Sem dúvida. Entendeu? Porque é a mesma coisa com dinheiro, a mesma coisa com poder, a mesma coisa com N outros meios. No final das contas, quem vai determinar se vai ter sucesso ou não somos nós. O que faz o seu ambiente na sua empresa ser bom ou ruim? As pessoas. As pessoas. É a cultura que você desenvolve lá, tá? Não sei se você sabe, mas cultura vem de um radical latim chamado colere. Eu achei que você ia falar que é do grego. Não é grego, é latim. Eu esqueci, eu fiz uma piada, mas esqueci. É colere. E sabe qual é o radical de cultura? É o mesmo de cultivo. Você sabia disso? Não. Então, quando a gente fala O único cara que traz esse tipo de insight cultural no PPT é você, Rudy. Então tá bom. Se acostumem cada vez mais. Mas o que quer dizer com isso? Que quando a gente está falando de cultura, é tudo aquilo que eu semeio na minha vida. Cultura é tudo aquilo que eu semeio na sociedade. Cultura é tudo aquilo que eu vou lá e jogo a semente, adubo, entendeu? Fico cuidando lá para que aquela semente germine, gere um fruto. Isso é cultura. É tudo aquilo que eu colho daquilo que eu semeei. Então, a gente fala de cultura é uma execução de hábitos constantes. Semeei. A gente tem uma diferença, então, de... Cara, vamos fugir completamente da pauta do podcast, mas foda-se. A gente tem uma questão de confundir, então, folclore com cultura. Porque o folclore é o costume normal. E a cultura é o que a gente semeia. Então a gente costuma falar, tipo, não, a cultura brasileira, disso, daquilo, que é o nosso folclore, é o que, nós temos. É que o folclore, na verdade, ele é um
conjunto de histórias ou Costumes. É, Costumes, né? não necessariamente costumes, né? Mas seria ali, por exemplo... Folclore é mais lúdico, você quer dizer, né? Isso. Sim. Eu estou olhando para além das coisas que a base comum daquela sociedade acredita. Sim. Então, eu estou falando de crenças. O folclore talvez sejam crenças meio mitológicas, certo? Uhum. Do que aquela sociedade acredita. E, no final das contas, é aquilo que eu cultivei como essência de característica naquele meu grupo que eu estou Então faz analisando. sentido chamar de cultura também. Também faz parte da cultura, mas não é apenas isso, entendeu? A cultura é todos os hábitos, todas as crenças, tudo aquilo que eu vou cultivando dentro daquela minha sociedade. Você do PPT, que tá aí codando Java, aprendeu o que é cultura agora com o Aí, professor Rude. Aí, ó, cultura vem... Professor não, pastor Rude. Ah, tá bom. Cultura vem de colere, que significa cultura, que também significa cultivar. Então, tudo aquilo, pensando numa visão agrícola da coisa, tudo aquilo que você... Visão cultiva. agro. Então, mas aí Agro você... é pop. Agro é pop. Mas tem alguns princípios interessantes. Por exemplo, você é livre para semear o que você quer. Mas você é refém da sua semeadura. Então, se eu plantei, sei lá, banana, minha vida... Banana não é uma boa referência porque você não planta semente, mas beleza. Mas se você plantou maçã a sua vida toda, você não pode esperar colher laranja. Se eu plantei maçã, vou colher maçã. Uma outra característica que é importante é cada semente tem um tipo de cultivo, tem um tipo de processo que você precisa seguir. Então, se eu quero colher alguma coisa, alguma semente, algum fruto de alguma semente, eu preciso ter um método específico para aquilo. Uma outra característica importante, não adianta eu tentar semear alguma coisa num solo infértil. Então, eu preciso analisar o solo. Se o solo for infértil, eu preciso Cara, isso arar é um ele. pipeline de dados, quase. Mas é. Porque se você for pensar, eu preciso tratar o meu dado para que eu tenha alguma informação, eu preciso entender um determinado contexto para que aquilo gere algum resultado efetivo, eu preciso ter uma necessidade, ou seja, um fruto para uma tomada de decisão, então eu preciso trabalhar no meu terreno, no meu solo, para que aquilo gere resultado. No final das contas, alguns princípios são imutáveis. Então, se eu plantei alguma coisa, eu vou colher. Cada semente tem um tempo de germinação para você ter a colheita. Não é tipo um pé de feijão, que você joga ali a semente e de repente já virou lá um pé de feijão e acabou. Não. Existe um tempo de preparo, então você tem que controlar a sua ansiedade, certo? Então, quando eu falo de cultivo, é isso. É você estabelecer uma cultura que não vai ser imediata, vai demorar um tempo, você vai ter que ser focado naquilo, você vai ter que, às vezes... arar a terra, vai dar esforço pra caramba, vai ser difícil pra caramba, você vai suar pra caramba, você vai ficar com um calo na mão e você vai ficar um tempão lá olhando aquela semente, aquela porcaria não cresce nunca, entendeu? Mas de repente começa a nascer um brotinho. Isso é um grande balizador e um exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo que tentam fazer transformações nos processos das suas empresas, que querem de fato fazer as coisas diferentes, né, Rudy? Sim, e aí eu trago uma outra analogia. Você colher um fruto de uma macieira é diferente de você colher um fruto de um alface. A alface você planta e já nasce rapidinho. Por quê? Porque ele não cria raiz. Mas quanto mais profunda a cultura que você quer gerar na sua empresa, mais tempo vai demorar para que aquilo crie raízes e comece a germinar um fruto dentro da sua empresa. Então, às vezes... você vai ter que usar algumas estratégias da agropecuária de você ter um solo que você muda... Usa um agrotóxicozinho ali, outro aqui, para dar um warm-up. E às vezes você vai ter que trocar a semente que você coloca no seu solo para que você não extraia todos os nutrientes e que você tenha sempre fruto sendo gerado naquele seu terreno. Gente, é uma ciência complexa. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io.
E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Esse ponto que você falou ele é importante, porque, por exemplo, o CEO da OpenAI, esqueci o nome dele. Procurei pra nós, o John. Se Esqueci o nome fosse dele. hoje, já pensei em outra notícia. Não, ele tem um projeto. O Sam Altman. Ele tem um projeto de renda universal. Como que é? Ele tem um projeto de renda universal. Que, teoricamente, vai te dar uma renda básica universal. Cara, o Suplicy falava disso 20 anos atrás. Não sei se vocês lembram disso, mas... de renda universal, etc., renda básica, para todo ser humano, porque, em tese, ele, como CIO da OpenAI, entende que muitos postos de trabalho vão ser destruídos, etc., por causa da AI, etc. Mas, no fim das contas, esse arrombado tá vindo aqui só roubar o nosso código de íris. E já tem, acho que, 155 mil pessoas que rastrearam a íris e ganham um token ali de cripto para isso, né? E algumas pessoas já fizeram isso. Eu não fiz ainda, tem amigos que já fizeram, mas é um projeto que eu não conheço o modelo de negócio, como é que vai gerar renda para essa galera que está lá, mas enfim, é uma iniciativa que é específica do Sam Altman para gerar um propósito de renda básica universal para o ser humano, né? Porque a gente imagina que a inteligência artificial, e isso vai ser inevitável, né? Vai tirar alguns postos de trabalho em alguns anos aí, 5, 10 anos talvez, não sei, menos, de trabalho repetitivo, né, Rudy? Eu acredito que, do mesmo modo que a IA vai substituir muitos postos de trabalho, ela vai gerar a possibilidade da criação de N outros postos de trabalho. Muito mais restritos, né? Não acho que muito mais restritos. Você acha que vai ser na mesma proporção? Na mesma proporção? Acho que não. É que aí... Quantos engenheiros de IA são criados para redatores que são extintos? Olha, eu vou talvez fazer uma peguei agora, outra provocação. Quantas habilidades mecânicas vão ser substituídas para a criação de necessidades humanas? O que eu quero dizer com isso? Que a IA só vai conseguir substituir pessoas mecanizadas. Se você tirar do seu processo... Não sei. Um redator não é um cara mecanizado. Não? Você já viu com o processo redator? Às vezes ele só vai ter que chegar lá e escrever sobre uma notícia aleatória que ele não vai precisar exercer nenhum tipo de criatividade. Ele vai ser um profissional mecânico. E aí eu tô falando assim, ó, as pessoas que valorizarem suas habilidades humanas... Você foi um cara de exatas agora nessa sua análise. A pessoa que valorizar suas habilidades humanas, ela sempre vai ter mercado de trabalho, meu. Sempre. Por quê? Porque criatividade, colaboração, comunicação, certo? Que são lá os 4 Cs, pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação. São as 4 habilidades lá que alguns estudiosos falam que essas vão ser insubstituíveis. Eu acho que você está sendo otimista do ponto de vista humano. Eu, por exemplo, tudo bem que eu não sou um exemplo de redator, né? Porque eu sou um cara de exatas. Eu fazia as releases do podcast aqui. Eu escrevia ali e tal. Cara, as releases do ChatGPT são muito melhores. Eu mando a transcrição pro ChatGPT e, cara, tem criatividade ali. Tem coisas que eu falo, cara, olha que sacada. Olha isso. Ele baseia o conhecimento comum e ele cria ali o melhor método. Isso. Concordo. Mas aí, por exemplo, você vai precisar qualificar isso. Mas você concorda que são menos pessoas? Concordo. São menos pessoas, isso. Mas só que essa escala de automação vai criar N outras possibilidades de curadoria. Nesse caso, qual? Como assim, qual?
Cara, a gente tá. Deixa eu transformar o que eu tô dizendo em exatas. Pensa assim, ó, se você... A gente está otimizando o processo. Sim, A gente vai ter menos pessoas no Então, funil. se você escala o processo, você cria capacidade para os seres humanos criarem novos processos. Criar esses novos processos, você vai automatizar esses novos processos. Isso vai ser uma escala exponencial em árvore. Mas você não acha que vai ser tipo 2-1? Porque o processo está mais eficiente. Você vai criar o processo eficiente e você vai criar para aquele processo... Para cada 2 posições que você automatiza, você vai criar uma vaga. Isso, mas aí você... Sendo muito otimista. Então, mas aí você vai criar uma nova abertura para que, agora que aquele ser humano está disponível para pensar em novas coisas, ele crie um novo processo que é passivo de automatização. Isso seria válido se você tivesse todos os seres humanos no mesmo nível de intelectualidade, Então, de escolaridade. concordo, mas aí a gente entra num ponto. O que vai limitar a estagnação do ser humano é o ser humano. Abraham Lincoln falou, se eu precisar cortar uma árvore em 6 horas, acho que é 6 horas, 4 horas eu vou gastar só afiando o machado. Por quê? Porque você sempre vai ter que gastar a maior parte do seu tempo em conhecimento. E aí, eu vou fazer uma contra-pergunta lá que você me pergunta. O ser humano gosta de estudar? São poucas as pessoas que gostam de se capacitar. Não, o natural do ser humano é gostar de se capacitar. Aí talvez eu acho que entre a nossa maior divergência... É isso mesmo? Eu acho. Eu acho que o natural do ser humano é estagnar. Porque o cérebro ele é programado para economizar energia. Mas aí a gente não tinha chegado onde a gente chegou hoje, Rudy. Não, a gente chegou onde a gente chegou hoje porque existem algumas pessoas fora do senso comum que puxam a inovação. Aí você está sendo contra a lei da própria evolução. Porque as pessoas que são fora da curva, elas são eliminadas pela lei da evolução. Não, a lei da evolução fala o quê? Que aqueles indivíduos que são mais adaptados, eles evoluem para a próxima espécie. Então, se nós tivéssemos indivíduos que são fora da curva, que estão estudando, eles teriam sido eliminados pela escala da evolução. Então, vamos usar outros fatores científicos, beleza? Lei da ação e da reação. Mas aí é física. Não, tudo bem, mas é um princípio. Mas é física. A reação nunca vai ser maior do que a ação. Vamos falar da termodinâmica. O mesmo balizador. Sim. Vamos falar da lei de Mendel, que um indivíduo ele só pode gerar aquilo que é da sua própria essência. Então, tipo, zebra gera zebra, macaco gera macaco e tudo mais. Então, se a gente for pegar pela lei da evolução, a lei da evolução, ela fere outros princípios científicos. Tô falando sério. Eu já parei para estudar isso e é engraçado, mas... Eu quero que você me dê um exemplo. A própria lei de Mendel. O que a lei de Mendel fala? Que um indivíduo ele só pode gerar algo semelhante e se ele gerar algo diferente, aquele diferente é estéreo. Então, por exemplo, se você pega uma... Do ponto de vista genético, mas não do ponto de vista de adaptação do ambiente. Não, a adaptação do ambiente a gente está falando de fenótipo e não de genótipo, beleza? Isso, do genótipo ele só pode gerar isso. Isso, beleza? Aí vamos falar de ação e reação. Não, mas volta pro Mendel. Beleza. O Mendel não fere a evolução? evolução. Fere. Não. Eu posso gerar um cara igual você, mas é um cara que não quer caçar e ele vai morrer. Mas vai morrer. Então, a lei da evolução não mas se tem a mesma sustenta. capacidade que eu, porque é fenótipo e não genótipo. Mas aí a gente está falando de condições do ambiente que fazem com que aquele indivíduo se molde. Não mas que a lei eu mude características do indivíduo no seu ponto genético. Mas esse é o ponto. A lei da evolução, ela diz que o ambiente seleciona indivíduos do ponto de vista genético. Não que ela muda. Entendeu? Não, a lei da evolução muda. Ela seleciona. Tá então, bom. Eu não vou entrar nessa questão, mas, por exemplo, pela lei do evolucionismo, uma ameba virou um ser humano. Mas por causa de probabilidade. Porque eu posso ter a mesma genética no ponto A e no ponto B. No ponto A, eu tenho uma probabilidade
desse cara se desenvolver mais e no ponto B não. Então, esse cara, ele se desenvolve mais e ele sobe na escala. Isso em milhões e milhões e milhões e milhões de anos, entendeu? É que pela minha experiência nos meus pouco menos de 40 anos, A sua evolução... parece que a sociedade só regride. olha, sim, mas... É uma Mas evolução, mas é uma involução fenótipa e não genótipa. uma involução fenótipo e não genótipo. Tá bom, Exato. eu vou concordar com essa Sim, argumentação. mas a gente talvez como sociedade está evoluindo, mas como genótipo não, entendeu? Mas aí, vamos trazer para um aspecto. Quando você era criança, e como você é hoje, como você vê a sociedade? Como ela evoluiu ou involuiu? Eu acho que a sociedade evoluiu pra caralho. Eu também. Mas ela evoluiu por causa da tecnologia ou ela evoluiu como sociedade e aspectos éticos mesmo? Eu acho que ela evoluiu como sociedade, aspectos éticos, e a gente, agora eu, velho, com 40 anos, eu vejo ela decaindo, infelizmente. Será que é porque a gente ficou mais velho? Não, porque geralmente quando a gente fica mais velho, a gente fica mais tolerante, né? E, Eu também tenho essa visão que, né? sei lá, a sociedade teve uma curva de evolução para debater alguns aspectos que antes eles eram muito represados, mas parece que a gente chegou num platô e começou a descer novamente, né? Sim, eu também Mas eu acho. não sei se isso é por causa da maturidade ou se isso é por causa realmente a sociedade tá nesse rumo. E eu fico muito feliz de discutir isso com você, porque nós somos duas pessoas com personalidades, fés e inclinações políticas completamente diferentes e temos a mesma percepção. E por mais que, vamos colocar assim, a lente de visão de vida seja diferente, eu acredito que o princípio ele é fundamental nessa equação. Também acho. Porque se a gente focar no respeito, vamos pegar aqui mais filosófico, no amor, na convivência, colaboração, não importa a perspectiva das pessoas, a gente sempre vai estar tolerante a olhar para um novo prisma para poder evoluir a nossa capacidade de pensar. E eu acho que isso é muito interessante. Sem dúvida. Entendeu? Por isso que nós somos amigos e irmãos até hoje. Pois é. Sendo Uns com pessoas mais tão cabelo, diferentes. os outros com menos cabelo. Brincadeira. É isso aí. Precisava zoar, né? É isso aí. E com essa mensagem muito positiva aqui, acho que a gente consegue finalizar esse episódio. E Falamos bastante hoje, hein? conversamos bastante, falamos sobre sociedade, sobre inteligência artificial, sobre como a gente vai lidar sobre isso, né? Acho que foi um episódio bacana. Acredito que, no final das contas, o ideal é a gente sempre manter um equilíbrio. Aquela coisa, né? Nem preto, nem branco. A gente manter ali um caminho no cinza. Nem 8, nem 80. E a gente manter ali um 40, 40 e poucos. Isso. Né? Isso aí. No final das contas, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser radical. Lógico que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita, mas não ser radical a ponto da gente negligenciar ou ficar cego para perspectivas que às vezes podem contribuir para a evolução daquilo que a gente acredita, né? Então, andar pelo caminho do meio talvez seja uma boa estratégia nesse mundo de tantas coisas novas acontecendo. Isso aí. Obrigado, Rudy. Tamo junto. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu sei que o papo foi muito bom aqui, a gente ficou filosofando, foi muito interessante. Se você ficou aqui até agora aqui com a gente, você deixa o like, compartilha esse episódio, segue a gente no YouTube. Estamos chegando ao marco de 6.000 inscritos no YouTube. Caramba! Então, se inscreva e saiba que você pode ser um padrinho do PPT, não pode? Isso, você vai ser um padrinho do PPT. Se você for um membro da nossa comunidade, você vai ajudar a pagar nossa cervejinha aqui. Você já decidiu o nome? É PPT Lover mesmo? Não, mas ano que vem isso vai voltar direitinho, Meu vai Deus voltar do céu. organizado. É finalzinho de ano, né, cara? Sabe como é? É. Mas vai voltar aqui. O Fabinho, que é um grande amigo meu que tá sempre aqui, vai ajudar a gente a fazer um plano de fidelidade do PPT no Compila. Então aí, gente, ó, conteúdo de qualidade sobre tecnologia, às vezes com os episódios aí mais filosóficos, Filosóficos. beleza? Mas
apadrinha aqui o PPT Não Compila. É uma iniciativa bem bacana e compartilha aí com seus amigos, compartilha aí com a sua rede, faz barulho aí, porque é conteúdo de qualidade e o El não me pagou para falar isso aqui, mas gerar conteúdo dentro do Brasil ou dentro da comunidade de tecnologia é difícil. É difícil você enxergar promotores de conteúdo com essa qualidade aqui, com esse grupo aí de pessoas que geralmente vêm aqui, é difícil. Então, compartilhe, faça o seu papel aí de ouvinte e faça o engajamento aí no PPT Não Compila. Obrigado, meu amigo. Depois disso não posso falar mais nada. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, até a próxima. Obrigado, valeu!